Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje eu irei começar a falar sobre retificadores, tá? Então, irei passar o conceito, né, da parte de retificadores. Vamos ver aí uma revisão de conceitos de transformadores também. E já entraremos aí no foco que seria o retificador de meia onda. Circuito este que é utilizado bastante aí na confecção de fontes, tá? Então, fontes para alimentação aí, temos muitas aplicações, né? Por exemplo, no computador, no celular, enfim, PC, muitas aplicações que nós temos aí. E eu irei falar aí do princípio de funcionamento deste circuito na aula de hoje. Portanto, os objetivos da aula são os seguintes. Inicialmente eu passo uma revisão sobre conceitos técnicos de transformadores, que vocês já devem ter estudado com o professor Diego. Eu vou trazer novamente esses conceitos. Introdução aos circuitos retificadores e suas aplicações práticas, né? Então, o que são, qual é a aplicação, para que ele serve, né? Em termos reais, como funciona o circuito, nós vamos entender, ou melhor dizendo, começar a entender na aula de hoje. Iremos estudar a topologia, né, e a formulação do valor médio de tensão para um retificador de meia onda. Lembrando que eu já falei um pouco sobre valor médio lá no começo do semestre, né? Então agora nós vamos falar de um valor médio para uma tensão que não é uma senoide pura, por isso que vai ter uma formulação específica para o retificador de meia onda. E por fim eu vou colocar aí definição de formas de onda, né, para esta topologia, né, topologia de meia onda, e teremos também exemplo prático, tá, de como analisar um circuito. Legal, falando então dos transformadores, o transformador ele pode ser dividido aí numa parte circuito elétrico, numa parte circuito magnético, né? Então nós temos para um transformador de aplicação aí em eletrônica, mas o conceito é genérico, né? Serve para transformador de potência, de força, de instrumentação, de distribuição, enfim. O conceito do transformador eu tenho uma alimentação aqui com uma fonte de tensão alternada que fornece uma corrente. Essa corrente passa aqui para um solenoide. Esse solenoide, que é um fio, né, enrolado aqui em torno de um material ferromagnético, gera aqui um fluxo magnético. Esse fluxo magnético se concatena do primário com o secundário, né, então ele parte desse ponto, circula, chega aqui no que seria o secundário, né, no nosso N2, que é o número de voltas que temos aqui do fio no núcleo, e existe uma relação direta entre a tensão do lado 1, que chamamos de primário, e a tensão do lado 2, que chamamos de secundário, tá? Essa relação direta é dada pelo número de voltas no fio que nós temos do primário em relação ao número de voltas do fio que nós temos no secundário. Então, as duas partes, né, que nós temos, é a parte de circuito elétrico, que nós temos aqui a fonte fornecendo uma corrente e uma carga aqui na saída. E no meio, né, na conversão aqui, né, de tensão do primário para o secundário, através aí de conceitos do eletromagnetismo, nós temos um circuito magnético que transfere a energia do lado primário para o lado secundário através de campo magnético. Muito bem. Simbologia, né, que nós utilizamos aí para circuitos elétricos é algo bem correlato, né? Então aqui nós temos um fio enrolado no núcleo ferromagnético e aqui nós temos a simbologia de um fio enrolado, né? E temos aqui um núcleo ferromagnético representado por essas duas linhas. Em alguns softwares são 3 linhas, né? E no secundário temos mais uma bobina, então temos mais um fio enrolado. Então essa é a simbologia para circuitos elétricos. Nós temos o primário,
né, onde alimentamos com V1, e o secundário, onde temos normalmente uma carga, né, esse load aqui seria a carga, que surge então uma tensão V2. Normalmente, né, V1 é diferente de V2. Tá? Então, iremos ver aí até no exemplo de cálculo, né, que iremos fazer mais à frente, o V2 ele é menor que o V1. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com eletrônica, né? Eletrônica é uma tensão menor, a gente chama de extra baixa tensão. Tem a baixa tensão, que é lá da instalação elétrica, né? Normativa 5410, que vocês devem estar estudando, devem ter visto já aí no curso. Mas nós temos a extra baixa tensão, que é o nível de tensão que nós trabalhamos em eletrônica, e quem faz essa conversão da baixa tensão para extra baixa é o transformador. Muito bem, então vamos analisar aqui o que seria um transformador ideal. O transformador ideal, basicamente, ele vai ter duas espiras, né? Então N1 e N2, e duas referências de tensão, V1 e V2. Esse daqui é o transformador ideal, mas agora nós faremos uma análise quando eu inserir uma carga. Tá? Então, puxa, eu coloquei uma carga aqui conectada ao secundário, né, a V2. O que vai acontecer? Irão surgir correntes, né? Então surge uma corrente I1 no primário, que induz no secundário uma corrente I2, que essa sim vai alimentar a carga, né? Mas essa corrente só surge porque eu tenho uma carga, certo? Então, esta carga exige potência. E quem está fornecendo potência? A minha alimentação lá no primário, tá? Porque V1 é maior do que V2. Tá? Então a relação de potência seria o seguinte: formulinha lá de eletricidade básica, potência é tensão vezes corrente. Então nós temos tensão do primário, corrente do primário, e tensão do secundário e corrente do secundário. Portanto, temos potência de primário e potência de secundário. Para o transformador ideal, potência de primário igual a potência de secundário, ou seja, não existe nenhum tipo de perda nesse processo. Obviamente que em termos reais existe, né? Mas nós estamos idealizando o transformador, né? Trazendo para um mundo ideal, onde não existe nenhum tipo de perda para facilitar a nossa análise. Então, se eu substituir P1 por V1 vezes I1 e P2 por V2 vezes I2, nós temos esta igualdade. Tá? E desta igualdade sai o que nós chamamos de relação de transformação. Tá? Então, qual a relação de transformação do transformador? Ela é dada por esta forma. Então, V1 dividido por V2 é igual a N1 dividido por N2, que é igual a I2 dividido por I1, que é igual a Azinho. Tá? Então, o Azinho é a nossa relação de transformação. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma alimentação de primário de 120 volts e no secundário, se eu tivesse 12, eu teria 120 dividido por 12, nós teremos um Azinho de 10, ou seja, a tensão do primário é 10 vezes a tensão do secundário. Tá? Para a corrente é o inverso, tá? Então, no secundário eu teria uma corrente que é 10 vezes a corrente de primário. Por quê? Porque tem a relação da potência. Para que isso daqui seja verdade, P1 tem que ser igual a P2. Certo? Beleza, então já foi a parte de transformadores. Agora entramos no cerne, né, no core da nossa aula, que é a parte de retificadores. Então, conceito. Qual o conceito de retificador? Bem, os circuitos retificadores são utilizados para converter a tensão alternada em tensão contínua. Tá? Então, alternada é o que nós temos nas tomadas.
contínua é, por exemplo, o que uma pilha fornece para nós. Aquela pilha, aquele conjunto de pilhas lá de MCE, é uma tensão contínua. Tá? A tensão alternada é o que vem aí das máquinas elétricas, dos geradores que nós temos disponível na rede. Né? São utilizados em fontes de alimentação, né, esse tipo de circuito, e em driver de acionamento de equipamentos de corrente contínua. Então temos, por exemplo, aqui a fonte de celular, que tem um retificador, fonte de PC, também tem aqui de notebook, né, temos fonte de PC, temos fonte chaveada, temos aí diversos tipos de circuitos, temos fontes aí que servem também para controle, por exemplo, de velocidade em motor de corrente contínua, tá? Então nós temos aí diversas aplicações que de fato é necessário ter aí um circuito retificador por trás para que o sistema funcione de forma correta. Normalmente a eletrônica é tudo em corrente contínua, né? Grande parte é eletrônica digital. Estava até conversando aí com um colega de vocês que estava comentando, né, sobre a questão de, puxa, digitais, às vezes parece algo meio confuso. Daí eu falei, puxa, não foge muito da analógica, porque o que é 0 em digital é 0 volts em analógica. O que é 1 em digital é 5 volts em analógica, certo? Então, só que esses 5 volts é o quê? Contínua. Então, para eu gerar esses 5 volts, eu tive que passar por um processo de retificação. Se eu for utilizar, obviamente, a tensão da rede elétrica. O que faz sentido, né? Porque se eu tenho ali um conjunto de pilhas, eu uso as pilhas, né? Se eu estou usando de forma contínua, acabou a pilha, tem que comprar mais pilha. Acabou, durou alguns dias, uma semana, duas, sei lá. Daí já tem que comprar de novo, né? Então tem um gasto muito alto. Ao passo que, se você montar um circuito retificador e deixar na rede, o gasto que você vai ter, né, na aquisição dos componentes, daí você deixa ele rodando aí até ter algum problema, né, algum componentezinho dá problema, mas em geral é o que nós temos aí para os nossos PCs, notebook, celular, temos aí de forma mais presente aí no nosso dia a dia. Legal, falando agora da topologia do retificador de meia onda, né? A topologia seria o circuito. É essa daqui, tá? Então, essa topologia, perceba, tem aqui a nossa fonte, né? A nossa referência aqui da rede elétrica. Uma referência monofásica, né? Tem fase neutra, 127 volts de valor eficaz e 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz, né? Da tensão alternada. Se eu tenho isso daqui no lado V1, eu tenho uma tensão com a mesma frequência aqui do lado V2, porém com um valor eficaz distinto, né? Um valor diferente aqui, normalmente menor. Por isso que eu tenho menos espiras aqui, ó, porque a razão da tensão é proporcional aí à razão de espiras. Tá? Então nós temos o nosso transformador rebaixador, que faz este papel. Temos o nosso querido diodo de junção, né? Que aqui ele já vem para a sua primeira aplicação aí, né, no nosso curso. Então, o diodo de junção, fizemos uma análise na aula passada de como seria um circuito de corrente contínua com um ou dois diodos de junção, né? Aqui nós já temos uma função específica para o diodo de junção. E uma carga de saída, né? Uma carga RL, que vai representar uma carga que recebe uma tensão de corrente contínua e uma corrente aqui também contínua. Beleza? Essa é a carga aqui que nós iremos inclusive analisar no exemplo posteriormente. Falando agora da análise da forma de onda, né, esse circuito ele apresenta uma forma de onda senoidal na alimentação, né, conforme a gente estudou. Puxa, o que é esse 127 volts 60 Hz? É exatamente isso aqui, ó, tá? Ó, 0, π, 2π, 3π, 4π. Temos quem? Ômega t. Tá? Dentro do ômega, que é a frequência angular, como já estudamos, nós temos a frequência em Hertz. Tá? Muitos, até para não confundir, né, ó,
ensinam esse ômega como velocidade angular, né? A gente pode tratar ele das duas formas, tá? Se vocês sentirem alguma dificuldade, né, alguma confusão, frequência, o que é frequência? É o ômega. Não, mas o ômega não é velocidade, né? Então deixa assim, ó, ômega, velocidade angular, e frequência, né, seria a frequência aqui em Hertz, tá? Ciclos por segundo da rede. Legal. Então aqui nós temos o desenho da senoide, da alimentação, e temos aqui a tensão VL. O que é o VL? É a tensão contínua na carga. Pô, mas ela não está contínua, ela está um pedaço positivo da senoide só? Como assim? Pois é, ela é uma contínua pulsante, né? Pulsante e com um corte, né? Ela tem um ceifamento aqui dessa parte negativa. Então, é um sistema que apresenta aí o recorte da parte negativa, que fica justamente com o nosso diodo, né? O diodo de junção que vai segurar essa tensão. Tá? Então, a parte negativa da fonte fica com o diodo, VD, tá? Do circuito. A outra parte, que é a parte positiva, vai para a carga. Tá? Então, por isso que é uma retificação. Tudo que é negativo é deixado de lado e tudo que é positivo passa para a carga de saída. E se tirarmos agora um valor médio, né, vai ser um valor médio diferente de zero. Né? Antes tinha aqui, por exemplo, uma área positiva mais 10, uma área negativa menos 10. 10 menos 10, pô, dá zero. Né? Se fosse 100, né, 100 menos 100 dá zero. Então o valor médio para esse sinal é zero. Mas aqui não, aqui é 10. 10 mais 0, puxa, é 10, né? Então eu tenho que trabalhar com esse 10 aqui para calcular o valor médio. Soma e divide por 2. Não é assim, por quê? Porque nós não estamos falando aqui de uma área quadrada certinho, né? Algo, você calcula a área aqui e divide pelo período, né? A gente tem que implementar um cálculo aqui um pouco mais complexo, que enfim, daí entra em cálculo, cálculo mesmo, né? Matéria de cálculo. E eu já trouxe para vocês, né? Vou demonstrar isso daí num próximo slide, a formulação disso daqui já pronto, tá? A gente não vai ter que determinar isso daqui de forma teórica. Já tem uma formulinha pré-definida, né? Que já foi deduzida e a gente vai trabalhar em cima dessa fórmula. Legal. Como a forma de onda na carga não é mais senoidal, embora a frequência seja a mesma da tensão de entrada, o seu valor médio deixa de ser nulo, existindo um valor específico da tensão média, que é o que eu acabei de explicar, né? Então, essa tensão média ela vai ser muito em função desse valor de pico, tá? Que aqui está sendo dado como raiz de 2 vezes V, né? Onde V aqui seria a tensão eficaz, né? Que estaria sendo fornecida lá pela nossa referência de entrada. Legal? Muito bem, então aqui eu tenho o circuito retificador e temos que o valor máximo da tensão ou valor de pico é a raiz de 2 vezes o valor RMS, que era aquele raiz de 2 vezes V que estava na forma de onda. E o valor médio, professor, como que fica? Fica assim, ó. Valor máximo menos VD. O que é VD? Queda do diodo. Para silício, 0,7. Para germânio, 0,3. Tá? Dividido tudo isso daqui por π. Só isso. Tá? Nossa, professor, eu achei que fosse uma fórmula mais difícil. Não. É uma subtração e uma divisão. Tá? Por π, que é 3,14. Né? Então, uma constante. E a fórmula da corrente é basicamente a aplicação de lei de Ohm. Né? Por lei de Ohm, corrente é tensão dividida pela resistência. Agora eu falo um pouco das características dos componentes. Né? O transformador ele deve ter uma tensão equivalente à tensão de alimentação. Então, se a alimentação é em 127, o nosso transformador tem que suportar 127. Se a alimentação é 220, então tem que ser um transformador para 220. É óbvio, né? Mas faz parte das características técnicas. A potência
também do transformador é maior ou igual ao do retificador. É preferível que seja maior, tá? Para não ter nenhum problema de sobrecarga. E a corrente do transformador deve ser maior que a corrente do circuito, tá? A corrente ela é muito vinculada à potência, já que a tensão ela é fixa da rede, né? Então, se eu estou fornecendo potência, significa que tem corrente circulando. Se não tem potência, não tem corrente. É mais ou menos assim que a gente olha. Diodo retificador, né? Daí nós temos que analisar lá aquele datasheet que eu passei não na aula passada, na aula retrasada, né? Então temos a tensão aqui break, né? Que seria a tensão de ruptura. Então essa tensão aqui de ruptura do diodo tem que ser maior do que a tensão que a gente está trabalhando, óbvio. Porque se a tensão de trabalho for maior do que o ponto de ruptura do diodo vai romper, né? O que a gente não quer. E o valor médio aqui do diodo, por datasheet é IDM, ele deve ser maior do que a corrente de carga, né? Que é esse I-load. Tá? Então, eu tenho que ser capaz de fornecer uma corrente maior do que a corrente da carga, porque se a corrente da carga for maior que a corrente do diodo, ele vai fundir, né? Vai se tornar ali um curto e vai deixar de bloquear no momento que é para ele bloquear. O semiciclo negativo, por exemplo, ele não bloqueia, ele deixa passar tudo. Então é como se eu tivesse aqui um jumper, não mais um diodo. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado com a tensão e a corrente no diodo e tensão, potência e corrente para o transformador. Agora eu trago um exemplo de cálculo. Ó. Perceba, um exemplo numérico, temos aqui um transformador de 127 para 12 volts no secundário e uma carga resistiva de 10 ohms. Então nós vamos determinar o valor da tensão média de saída da corrente e iremos dimensionar o diodo. Tá? Então, obviamente, conforme eu disse, né, se eu conecto uma carga, surge uma corrente de primário em decorrência aqui de uma corrente de secundário que é drenada do transformador para que a corrente de carga seja, então, consumida, né, pelo nosso RL. Então, se eu tenho corrente e tenho uma resistência, eu tenho potência, né, conforme eu disse anteriormente. A tensão no transformador já existe a partir do momento que eu conectei ele na rede. O que faz surgir uma corrente circulando é a potência, né? E a potência surge quando eu tenho uma carga de alimentação. É como se você fosse... Eu sempre dou o exemplo do chuveiro, né? Porque o chuveiro, se você liga ele, você fecha a chavinha ali e começa a circular a corrente, né? Então você tem potência. Tanto que, se vocês tiverem curiosidade, não sei se já fizeram isso, tem uma descrição ali na frente do chuveiro falando, esse chuveiro é de 5.500 watts, 6.800, 7.500, tá? Então tem uma potência ali bem específica ali que surge, né, aquela potência quando eu ligo o chuveiro. E quando eu ligo o chuveiro, ele faz aquele barulho e aqui tem circulação de corrente elétrica, tá? Só para vocês entenderem a analogia. Aqui, obviamente, potência bem menor. Tá? Muito bem, como eu quero determinar o valor médio da tensão na carga, eu devo fazer aquela continha, né, do valor máximo, que é o valor eficaz vezes raiz de 2. Então, o valor eficaz é 12, 12 vezes raiz de 2, 16,97 volts. Se eu aplicar na formulinha do valor médio, para o retificador de meia onda, basta substituir o valor máximo no valor máximo da fórmula e menos 0,7, por quê? Porque a gente adota, em termos práticos, diodo de silício. Tá? Tem uma queda aí próxima a 0,7, inclusive vai ter aula de MCE que demonstra, tá? Na prática, essa medição aqui. Professor, queria medir 0,7 na prática com o multímetro que eu comprei o amarelinho, como que faz? Tem uma aula de MCE que eu vou demonstrar isso aqui. Legal. Daí eu faço o conto, que daí aqui 16,97 menos 0,7 é 16,27, dividido por π, chego em 5,18 volts. Professor, legal, temos uma fonte de 5 volts. Você tem uma fonte de 5,18, pulsante, não constante ainda, porém contínua. Tá? Ela é contínua porque ela é apenas positiva, não tem parte negativa.
mas a qualidade da onda, né, a qualidade do sinal não está bacana, porém tem um valor médio de 5,18 volts. Se você conectar ali no motorzinho, funciona, tá? Motorzinho de corrente contínua. Obviamente, tem que ter a potência, né? Tem que respeitar a questão de potência. A corrente agora é lei de Ohm, tensão dividido pela carga, né? A tensão média é quanto? 5,18. Carga vale 10 ohms. 5,18 dividido por 10, 0,518, ou ainda 581 miliamperes. Tá? Então, determinei a tensão, determinei a corrente. Agora eu posso dimensionar os meus componentes. Né? Então, diodo retificador deve ter uma tensão aí de ruptura maior que 16,97, né? Já que é o valor máximo do circuito. E uma corrente média superior a meio ampere. Tá? 0,518 aí. Muito bem, se a gente olhar a tabela da aula retrasada, né, a tabela de diodos, nós temos ali uma opção, né, que opera ali tranquilamente com valores abaixo de 50 volts, 16,97 abaixo de 50, né, um número menor. E suporta também uma corrente de 1 ampere, que é praticamente o dobro, né, de 0,518. Portanto, a gente pode trabalhar com o diodo 1N4001, tá? Daquele manual, daquele datasheet que eu passei para vocês na aula retrasada, né? Então, lá tem esse componente, peço que vocês dêem uma olhadinha lá e encontrem esses valores, tá? Ah, esse 50, esse 1, de onde que o professor tirou? O 50 é da tensão, né, que o diodo tem que suportar, e o 1 é a corrente que ele deve ser capaz de processar aí para que a carga seja abastecida sem que o circuito seja danificado. Certo, turma? Então a aula de hoje é isso, eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Lembro sempre, né, que eu estou disponível no chat para maiores dúvidas. E vai ter também uma atividade, tá? Eu peço que vocês fiquem atentos aí, inclusive a questão do prazo, né? Às vezes um ou outro acaba perdendo o prazo e daí fica sem menção, tá? Então se atentem aí aos prazos e se porventura nesta aula se ficou alguma dúvida, entre e participe também na reunião de dúvidas que nós temos sempre no final de todas as aulas. Certo? Grato aí pela atenção de todos, mais uma vez. Bons estudos, até!